Boa tarde, Mariana. Boa tarde, José Felipe. Boa tarde. Belezinha? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Bem, belezinha, graças a Deus. E aí, José? Guilherme, boa tarde. Boa tarde, professor. Como tu tá? Tá beleza, cara? Ô, Jó, e o senhor? Como é que o senhor tá? Beleza, bom demais. Com Então tá bom, aquela, então. com aquela saudade da escola, né? Fazer o quê, né? É o jeito. É o jeito, né? O que nós temos para hoje. É o que a gente já está tendo. 8 meses. Bom, galerinha, a proposta desse encontro é a gente apresentar aqui, resolvermos aqui juntos, aquelas 4 questões da tarefa do encontro passado, tá? Então, vocês trabalharam a resolução das 4 questões e agora, como sempre eu tenho feito, né? No encontro seguinte, a gente apresenta resolução daquilo que foi trabalhado no encontro anterior. Então, bora lá começar aqui comigo. A primeira questão é uma questão que foi extraída do Instituto Federal de Alagoas, processo seletivo de 2017. E essa questão falou assim, ó: sabendo que o primeiro termo de uma progressão geométrica é 2 e a razão Q igual a 3, determine a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão. Aqui nós temos aquelas 2 principais informações para que a gente consiga escrever os primeiros termos da PG. A gente precisa ter o primeiro termo e precisa ter a razão. Lembrando que no caso das progressões geométricas, a razão ela é multiplicada, né? Então, de posse disso, a gente tem aqui, ó, primeiro termo é 2, como a razão é 3, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162, e assim segue. Como o camarada que elaborou a questão aqui foi bonzinho conosco, ó, pediu para somar apenas os 5 primeiros termos, então é uma quantidade pequena de termos, você poderia gabaritar a questão simplesmente somando mesmo, né? Parcela por parcela aqui, e já obtendo o gabarito. Caso essa quantidade de termos a ser somada é uma quantidade maior, 20 termos, 30 termos da progressão, aí o recomendável, didaticamente, é você utilizar aquela formulazinha que nós construímos juntos no momento síncrono do encontro passado, né? Lá a gente aprendeu que a soma dos n primeiros termos pode ser calculada por essa relação, onde eu preciso ter o primeiro termo, a razão e a quantidade n de termos que eu estou somando. Então, repare que eu já tenho todas as informações prontinhas. Primeiro termo é 2, a razão é 3, e a quantidade de termos a ser somados são 5 termos. Então, se a gente substituir essas 3 informações, a gente tem essa escrita, ó, né? Então, primeiro termo 2, razão 3, tal. Eu calculo a potência 3 à quinta, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, chega em 243. Como aqui é uma multiplicação, a gente já pode simplificar esses fatores 2, e aí sobra só essa subtração, concluindo então que a soma é 242, logo o gabarito é a letra D. Nessa primeira questão, vocês lá quando tentaram resolver as questões para fins da tarefa,
Tiveram dificuldades? Como é que foi o rendimento lá naquela ocasião? Essa daí foi a mais facinha, assim. Bem tranquila, né, Mariana? As informações bem claras no texto, né? Um enunciado bem curtinho, sem muita interpretação. Concordo, eu também acho que uma questão como essa aqui, em um futuro processo seletivo que você venha a participar, é mais uma daquelas questões que a gente fala de imperdível, né? Não pode errar de jeito nenhum. Então, bora na questão 2. Questão 2, extraída Enem 2012, a prova de segunda aplicação. Então, a questão falou assim, ó, uma maneira muito útil de se criar belas figuras decorativas, utilizando a matemática, é pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dessa figura são semelhantes à figura vista como um todo. Um exemplo clássico é o carpete de Sierpinski, criado por um processo recursivo descrito a seguir. Passo 1. Considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, restando 8 quadrados pretos. Então, a figura 1, a gente tem um quadradão original. Esse quadradão original foi subdividido em 9 quadradinhos idênticos. Da figura 1 para a figura 2, remove-se o quadrado preto central. Então, você passa a ter na figura 2, 8 quadrados pretos circundando esse quadrado que foi retirado, né? A parte branca. Passo 2. Repete-se o processo em cada um dos quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um deles em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um, restando apenas os quadrados pretos que consta na figura 3. Passo 3, repete-se o passo 2. Bom, o que a gente fez então aqui, ó? Cada um desses 8 quadradinhos pretos aqui, ó, cada um dos 8 quadradinhos pretos foi subdividido também em 9 quadradinhos pretos, como no passo anterior, e o quadradinho central removido. Então, repare, esse quadrado preto originou 8 quadradinhos menores, né, destacados aqui em preto. Esse quadradinho preto também originou outros 8 quadradinhos ainda menores, e assim sucessivamente. Então, uma ideia que você já tem que ter em mente é o seguinte, essa frase é importante, ó, cada quadradinho preto origina, na próxima imagem, 8 quadradinhos ainda menores. Então, repare, esse quadrado gerou 8 quadradinhos, este também gerou outros 8, e assim segue. Então, significa dizer que, como eu tenho 8 quadrados pretos aqui, cada um deles está gerando outros 8 quadradinhos pretos ainda menores, então, nessa figura 3, nós temos aqui um total de 8 vezes 8, né? Nós temos um total, então, de 64 quadradinhos ainda menores. E ele fala que o passo 3 é eu repetir outra vez esse processo do passo 2 para uma próxima suposta figura, que seria aqui, de repente, uma figura 4, ou seja, cada quadradinho desse aqui vai ser subdividido em 9 quadradinhos pretos, iremos remover o quadradinho central, ficando com os outros 8 quadradinhos pretos. Ou seja, o processo multiplicativo, ele se repete na mesma pronúncia, na mesma frase. Qual que é a frase? Cada quadradinho dentre os 64 aqui existentes irão gerar outros 8 quadradinhos pretos. Então, existirão na próxima figura uma quantidade total de quadradinhos pretos, 64 vezes 8, né? Então, do que eu falei? No primeiro processo, existem 8 quadrados pretos.
A hora que eu aplico o processo pela segunda vez, indo para a figura 3, eu passei a ter 8 vezes 8, 64 quadrados pretos. Quando eu realizar o processo pela terceira vez, eu terei, então, agora 64 vezes 8, portanto, 512 quadradinhos pretos. E esse raciocínio, como você percebe, ele pode ser prolongado quantos passos você queira executar desse processo. E a questão, por fim, né, diz para nós o seguinte: admita que esse processo seja executado 3 vezes. Foi o que nós fizemos. Ó. Ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central de cada um deles. O número de quadrados pretos restantes nesse momento é, então, está aí, existirão 512 quadradinhos pretos no momento que eu executar o passo 3, repetindo o mesmo raciocínio do passo 2. Então, observa Ô, PC, que... Pode falar, Guilherme. se fosse então para descobrir o A4, tinha que multiplicar o 512 vezes 8 de novo. De novo, perfeito. Porque aí qual que é o raciocínio? É que cada um dos 512 quadradinhos irão gerar outros 8 quadradinhos ainda menores. Então, você passará a ter um total de 512 vezes 8. Ou seja, seria aí 4.096 quadradinhos produzidos. Ok? Certo. Então, nós temos aqui, Guilherme e demais colegas, a conclusão de que a linha de raciocínio desse problema, da prova do Enem 2012, trouxe para nós a construção de uma PG, cujo primeiro termo é 8 e a razão também é 8. Tá? Então, se de repente o problema fala para mim repetir esse processo por 10 vezes, era só eu fazer 8 elevado a 10. Por quê? 8, como a razão também é 8, então você vai ter 8 vezes 8, vezes 8, vezes 8, quantas vezes você quiser repetir esse processo. Se for uma potência muito grande, né, se for vários passos executados, provavelmente nas alternativas eu teria a opção indicada por potência, né, e não em valor absoluto, porque a potência seria de difícil cálculo manualmente ali numa prova. Bora para a questão 3? Questão 3, prova Mackenzie, ano 2019, prova ocorrida no meio do ano. A questão diz assim: a soma dos 10 primeiros termos de ordem ímpar da sequência A índice 1, A índice 2, A índice 3, em que A índice n é igual a 2 elevado a 3 vezes n, é igual a... Bom, um lance interessante a ser observado nessa questão, turma, é o seguinte: ele pede para calcular a soma dos 10 primeiros termos de ordem ímpar. Então, eu só estou interessado nos termos de posição ímpar. Então, não estou interessado em saber, por exemplo, quem é o segundo termo, ou quem seria o quarto termo, sexto termo. Eu estou interessado apenas em primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, e assim sucessivamente. E a formulazinha que ele aponta como um termo geral, como uma forma geral de encontrar quais são os números ocupantes de cada posição dessa, é a formulazinha que fala AN é igual a 2 elevado a 3N. Então, se eu quiser saber aqui quem é o primeiro termo, basta eu substituir o N por 1. Então, é o 2 ao cubo, portanto, 8. O próximo termo que eu estou interessado, ó, posição ímpar, tá? Então, troca o N por 3. Então, o próximo termo é o terceiro termo. E aí eu tenho a potência 2 elevado a 9, que são 512. O quinto termo, N substituído, então, por 5. Então, 3 vezes 5, 15. Então, é a potência 2 elevado a 15 que já gera esse bichão aí, ó, 32.768. Bom,
Eu poderia escrever um por um, até chegar no 10º termo de posição ímpar, né? Que seria lá, na sequência aqui, o A19, né? O A19 seria o 10º termo de posição ímpar. Bom, mas didaticamente isso vai tomar muito tempo na hora de uma prova. E o que eu quero? Eu quero somar esses 10 termos de posições ímpares. Mesmo que eu consiga escrever um por um aqui, o processo de realizar a soma deles manualmente torna-se pesado. Olha o tamanho que já foi esse número aqui, ó. Olha o tamanho dessa potência, né? Então, por exemplo, o A19 é trocar o N por 19. Então, geraria a potência 2 elevado a 3 vezes 19, ou seja, 2 elevado a 57. Pesado calcular isso, né? Então, subentende-se que há uma tendência dessa soma ficar escrito, estruturado, através da fórmula, como você pode perceber nas alternativas. Ó. Aqui eu não tenho nenhuma alternativa que me aponta um valor absoluto, né? Eu tenho alternativas que me apontam valores indicados. Então, qual que é a proposta? A proposta é a seguinte: vamos constatar que sequência é essa. Já que estamos falando em PG, vamos lá. Para mim verificar se a sequência 8, 512, 32, 768 é uma PG, o que eu preciso verificar? A ideia da razão, aquela ideia do quociente, a divisão de um termo qualquer pelo seu imediato antecessor. Então, a divisão desse termo pelo primeiro tem que gerar o mesmo quociente do próximo aqui, ó, pelo seu antecessor. Aí eu preferi escrever em potência para ficar mais fácil você compreender. Ó. Então, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 3 tem que gerar um resultado igual a 2 elevado a 15 por 2 elevado a 9. E, de fato, ó, são divisões de potências de mesma base. A gente conserva a base, subtrai os expoentes, 9 menos 3, ou se preferir 15 menos 9, ambos resultam o expoente 6. Então, esse fato desta divisão do terceiro pelo primeiro dá o mesmo resultado do A índice 5 pelo A índice 3, comprova que essa sequência é, de fato, uma PG de razão 2 elevado a 6 e primeiro termo 2 elevado a 3, ou seja, 8. Então, à medida que eu vou fazendo 8 vezes 2 elevado a 6, diga-se de passagem, 2 elevado a 6 é 64, então 8 vezes 64, 512, vezes 64 é esse bichão, e assim eu ia multiplicando por 64. Bom, vamos ao que interessa. O que eu quero avaliar aqui é qual é a alternativa correta que aponta para mim a soma dos 10 primeiros termos de posições ímpar. E aí, então, outra vez, vem a formulazinha que a gente aprendeu, soma dos n primeiros termos, logo, a soma dos 10 primeiros termos é igual. Primeiro termo, então, é 8, que multiplica a razão 2 elevado a 6, está aqui, só que essa razão tem que estar elevada a n, por isso um parênteses e o expoente 10 fora do parênteses. Esse parênteses se faz necessário para indicar que quem está elevado a 10 é o 2 elevado a 6, é a razão, menos 1, dividido pela razão menos 1, 2 elevado a 6 menos 1. Olhando as alternativas, a gente já pode observar o seguinte, ó. Aqui, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Portanto, 2 elevado a 60 menos 1 e 64, que é o 2 elevado a 6, subtrai 1, 63, constatando, então, a letra A. Deixa eu fazer uma observação nessa resolução. Um candidato que está bem por dentro do assunto progressão geométrica, em especial essa formulazinha soma dos termos, ele resolveria essa questão muito rápido, talvez ali em menos de 1 minuto. Por quê? Porque essa história de AN ser 2 elevado a 3 vezes N, isso aqui ó, é a carinha da formulazinha do termo geral de uma PG. Então, ele já bate o olho, ele já detecta que essa fórmula gera uma progressão geométrica. Imediatamente ele lembra como que calcula a soma dos n primeiros termos. E lembra que o multiplicador que aparece aqui ó,
é o primeiro termo da sequência. E aí, ele já vem, acha o primeiro termo e gabarita a questão. Porque você repara que em todas as alternativas, essa parte que eu estou circundando aqui, ó, é a mesma. Olha aí, ó. O que difere uma alternativa da outra é apenas esse multiplicador. Então, uma vez que ele descobriu que o primeiro termo é 8, ele já conseguiria apontar a alternativa correta sem precisar de fazer todo esse desfecho que eu fiz aqui em detalhes. Esse desfecho eu fiz aqui, mesmo não sendo diretamente necessário, como eu estou dizendo, mas para aproveitar a questão e te mostrar como que você resolveria caso, por exemplo, tivesse um problema desse numa prova aberta, uma prova discursiva, tá? Onde você não teria, então, alternativas aí a serem analisadas. Bom, posso seguir para a questão 4? Pode sim. Calma aí, professor, volta lá, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Mariana. É a Thalissa. Ô, Thalissa, desculpa. Aí, né, acho que você somou foi A1 e o A3, né, para ter a potência de 2 elevado a 6, né? Aqui, ó, a potência 2 elevado a 6, ela sai assim, ó. Você pega o segundo termo da sequência, que no caso é o A3, né, porque eu estou interessado só em ordem ímpar. Então, eu pego um segundo termo e divide pelo primeiro. E aí, a divisão do próximo, né, no caso aqui, o terceiro termo, ou seja, o A5, pelo antecessor, tem que gerar o mesmo resultado. Se não gerar, então a sequência não é uma PG. E aí foi o que eu fiz aqui. 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 3. E disse que isso é igual a 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 9. Aí você tem divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 3, 6. 15 menos 9, também 6. Constatando que, se esse quociente é igual a este, então comprova que a sequência a ser construída é, de fato, uma PG. Então, se eu fizer isso, assim, em sequência, sempre vou descobrir o número que eu quero descobrir. No caso, lá, ele quer os 10 primeiros termos. Isso. Aí, esse processo, você está descobrindo o valor da razão, né? E aí, tendo o valor da razão, então você já tem o valor desse Q. Não, aí eu entendi. Aí eu jogo na fórmula. Isso. É porque Então, para calcular a soma, você está precisando de 3 informações, né? Primeiro, o termo, que nós tínhamos encontrado com facilidade, precisa ter a razão e precisa saber quantos termos você quer somar. Isso também você já tinha. Então, a única coisa que estava aqui ainda obscuro era o valor da razão. Aí você veio aqui, achou a razão e agora, então, vem e substitui. Entendi. Então, bora lá. Questão número 4. Essa questão, extraída da Universidade Estadual do Mato Grosso, prova 2018. Uma sequência infinita de triângulos equiláteros pode ser construída inscrevendo um triângulo dentro do outro, a partir do primeiro. Na figura abaixo estão ilustrados os 3 primeiros triângulos equiláteros dessa sequência. Vamos olhar para essa figura, então. Então, ele está falando assim, ó, A, B, C é um triângulo equilátero, portanto, os 3 lados de mesmas medidas. E parece que o desenho aqui ficou um pouco desproporcional, e aqui não fui eu, tá? Eu já peguei diretamente da prova. Então, parece que ficou um pouco desproporcional, né? Parece que esses 2 lados aqui estão um pouquinho maior do que o lado AB. Mas tudo bem, isso pode acontecer em provas e eu já te oriento o seguinte, o que vale é o texto, tá? A figura é uma figura ilustrativa. Às vezes pode ocorrer mesmo esse tipo de discrepância. Então, a gente vai considerar ABCD um triângulo equilátero, portanto, 3 lados iguais. O que está se fazendo aqui? Ó? D é o ponto médio do lado AC. D está na metade do caminho de A até C. Assim como F é ponto médio de BC e E é ponto médio de AB.
Quando interliga-se esses três pontos médios, define-se, então, aqui um segundo triângulo também equilátero. Aproveito o momento para te falar do conceito de base média de um triângulo. Base média de um triângulo é exatamente o segmento que interliga os pontos médios de dois lados desse triângulo. Então, DF é uma das bases média do triângulo ABC, assim como DE é outra base média e EF uma terceira base média. E uma base média, ela é sempre paralela ao terceiro lado. Então, olha só, DF é paralelo a AB, ED ou DE é paralelo a BC e EF é paralelo a AC. E além dessas bases médias serem paralelas ao terceiro lado desse triângulo, também tem um outro lance importante. Os seus tamanhos são metades desses lados paralelos. Então, o tamanho de DF é a metade de AB, assim como o tamanho de DE é a metade de BC. Então, os lados do triângulo DEF são metades dos lados do triângulo original ABC. Repete o processo. Ó, GHI, pontos médios dos lados do triângulo DEF. Então, tem-se aqui agora a construção de um terceiro triângulo equilátero inscrito no triângulo DEF. E assim, você pode repetir nesse processo eternamente. Torna a pegar aqui o ponto médio, interliga. Torna a pegar o ponto médio novo, forma o triângulo equilátero. Então, repare que cada vez mais você vai construindo triângulos equiláteros bem pequenininhos, né? Daqui a pouco teria que pegar ali uma forma de ampliar, né, uma lupa aí para você conseguir enxergar, de repente, os próximos triângulos a serem construídos, né? Ou dar um zoom na tela ali para poder ir ampliando e enxergando esses triângulos menores. Bom, o que essa questão fala diante dessa consideração desses triângulos inscritos aí? Sabendo-se que o primeiro triângulo dessa sequência, o triângulo ABC, tem lados medindo 3 centímetros e que as medidas dos lados dos triângulos inscritos são iguais à metade, ó, como eu falei, da medida do lado do triângulo que um escreve, assinale a alternativa que apresenta o valor da soma das áreas dos triângulos desta sequência infinita. Então, olha a proposta dessa questão. A proposta é somar as áreas destes infinitos triângulos que eu vou construindo. Por menorzinho que seja o 10º, o 20º triângulo a ser construído, mas ele existe. É como a gente está falando. A gente vai ter dificuldades de enxergar, mas a construção dele existe. Como ele é muito pequenininho, quer dizer que a gente vai somando as áreas desses triângulos e as áreas subsequentes a serem somadas são cada vez menores, cada vez pequenininhas. E aí, o primeiro passo, então, é a gente lembrar o seguinte: como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Uma formulazinha que, inclusive, nas nossas aulas do ano passado, a gente precisou dela em alguns momentos. É essa formulazinha, ó. A área é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área de um triângulo equilátero é o tamanho do lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O primeiro triângulo, o triângulo ABC, ele falou para nós que o lado mede 3. Então, substitui o L por 3, temos que a área, que eu estou chamando aqui de área 1, a área do primeiro triângulo, o triângulo ABC, é 9 raiz de 3 sobre 4. Atente-se, o segundo triângulo, aquele triângulo DEF, o lado é metade do lado do triângulo BC. Portanto, a metade de 3, 1,5, ou se preferir em fração, 3 sobre 2.
Então, a gente tem aqui, ó, 3 sobre 2 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, é assim que eu vou calcular a área do segundo triângulo. Muito bem. Como é que eu faço essa continha? Primeiro, 3 sobre 2 ao quadrado significa 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, 9 quartos. Raiz de 3 sobre 4. Divisão de fração, eu conservo a primeira, portanto, 9 quartos de raiz de 3, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 4 é 1 quarto. Agora, multiplica-se numeradores, multiplica-se denominadores. Então, a gente tem aqui, ó, 9 vezes raiz de 3 vezes 1, chegando aqui já em 9 raiz de 3, e 4 vezes... Aqui tem 1, né? Embaixo desse raiz de 3 tem 1 aqui, né? Então, 4 vezes 1 vezes 4, chegando em 16. Então, a área do segundo triângulo mede 9 raiz de 3 sobre 16 centímetros quadrados, já que a unidade que ele considerou aí de comprimento é o centímetro. A área do terceiro é, ó, o segundo tem um lado medindo 3 sobre 2, 1,5. O próximo lado mede a metade de 1,5, que é 0,75. Ou, se preferir, a metade de 3 sobre 2, 3 quartos. Então, 3 quartos ao quadrado, repete-se um processo semelhante a esse, chega-se em 9 raiz de 3 sobre 64. E aí, observa o seguinte, turma, se os lados vão caindo pela metade, se os lados vão formando, então, um APG de razão meio, é de se esperar que as áreas também formem uma progressão geométrica. Agora, com que razão? Aí, Thalissa, é o que eu te falei. Olha como é que eu vou achar a razão, então, dessa PG. Eu pego a segunda área e vou dividir pela primeira, assim como a terceira dividido pela segunda. Então, está aqui, ó. A segunda dividido pela primeira, conserva a primeira fração, multiplica invertendo a segunda. Esse 9 raiz de 3 a gente pode já simplificar. O 4 por 4 é 1, o 16 por 4 é 4, chegando então em 1 quarto. Chamo sua atenção para uma das explicações do momento síncrono do encontro passado com a gente, quando a gente construiu lá aquelas formulazinhas para somar termos de uma PG. Eu falei lá o seguinte, quando a gente tem uma PG cuja razão é um número compreendido entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, a gente tem uma PG convergente a zero. E toda PG convergente a zero faz sentido somar os seus infinitos termos. Então, é a proposta dessa questão. A proposta é somar as áreas dos infinitos triângulos equiláteros que a gente foi construindo naquelas inscrições. E aí, a razão dessas áreas é 1 quarto, é 0,25, portanto, o número é entre 0 e 1. Então, tem sentido, sim, desejar a soma das áreas daqueles infinitos triângulos. E aí, para mim somar essas áreas, vem, então, a ferramenta que nós obtemos naquela ocasião, que é o limite da soma dos n primeiros termos, quando o n tende ao infinito, essa formulazinha. Então, repare, para mim somar os infinitos termos de uma PG, portanto, as infinitas áreas desses triângulos, basta eu conhecer o primeiro termo e a razão. O primeiro termo é 9 raiz de 3 sobre 4, e a razão, então, é 1 quarto. Substituindo essas duas informações, nós temos aí essa escrita. Aqui, ó, bem tranquilinho, quer ver? Você tem 1 menos 1 quarto. Para subtrair, MC dos denominadores. Mas vamos pensar de forma intuitiva assim, ó. Tenho uma maçã inteira, divide essa maçã em 4 partes iguais, dela inteira eu tiro 1 quarto. Eu tiro uma das 4 partes. Portanto, restou
3/4 da maçã, ou seja, 3 das 4 partes. E agora, divisão de frações, a gente pode aqui, ó, diretamente já cortar, simplificar esses denominadores, sobrando então 9 raiz de 3 sobre 3 e 9 raiz de 3 sobre 3, o 9 pode dividir por 3, já que aqui é uma multiplicação, então nós temos o valor limite da soma dessas áreas, sendo 3 raiz de 3, conduzindo aí para o gabarito letra E, 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você vai somando aquelas áreas daqueles triângulos cada vez menores e chega-se um momento em que o valor dessa soma vai estando cada vez mais perto, vai aproximando do valor 3 raiz de 3, já que nunca chegaremos a uma soma exata, né? A um valor preciso, já que são infinitos triângulos. Mas, como os triângulos futuros são muito, mas muito pequenininhos, as suas áreas vão se tornando muito pequenininhas e tem sentido em dizer que eu tenho aqui, então, aproximadamente essa soma. Galerinha, ajudou, compreendeu, conseguiu tirar dúvidas que, de repente, vocês tiveram ao tentar fazer a tarefa? Como é que foi o entendimento aí dessa aula? Eu Consegui gostei. tirar algumas dúvidas, sim. Muito bom. Beleza, então. Ó, a proposta desse quarto encontro, galerinha, assim como vocês devem ter lido já a carta de navegação aí, é aproveitar os materiais que nós disponibilizamos como videoaulas do segundo e terceiro encontro, tá? Onde eu resolvi questões, por exemplo, tratando sobre progressão aritmética, lá da lista de exercícios de recuperação, resolvi questões falando sobre PG, lá no terceiro encontro, referente à tarefa do segundo encontro, e agora, então, resolvi as questões da tarefa do encontro passado. O que que eu quero? Eu quero que você utilize de todo esse material e tente resolver agora, nesse encontro, como tarefa, uma lista de exercícios com 10 questões, tá? A proposta é que vocês intensifiquem o entendimento desse assunto. E com isso a gente fecha esses temas para que no próximo encontro a gente inicie o tema matrizes. Sempre tenho me colocado à disposição, tá? O prazo agora é um pouco maior, é de 14 dias, porque são 10 questões. Geralmente eu estava dando lá só 8 dias de prazo. Nesses 14 dias aí, pintou dúvida, ficou em dificuldades, por favor, me chame no WhatsApp, por exemplo, e pede ajuda que a gente vai tentando conduzir a resolução aí. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, prazer, obrigado por vocês terem comparecido à aula. Bons estudos, boa semana. Qualquer coisa, estou à disposição. Tenha uma boa semana também. Com Deus. Valeu, obrigado.